Os vandalismos mais divertidos. Cara, vou falar sério. Será que são muito perigosos? Será que você não deixou o like nesse vídeo? Eu tô falando isso aqui rapidinho pra você deixar o like agora? Será que você não virou no canal, mas na verdade se você virar tem muitos benefícios? Ou será que você não se inscreveu no canal e na verdade você tem que verificar se você tá inscrito? Bora? Bora. Bora ver. Hoje eu tô aqui pra mostrar que o vandalismo nem sempre é tão deplorável. Na verdade, existem muitos brincalhões por aí, mostrando que um pouquinho de vandalismo aqui e ali pode ser bem divertido. Do esquilo da Era do Gelo a ladrões de relógios traiçoeiros, preparem suas latas de spray e canetas hidrográficas enquanto mergulhamos nas obras de vandalismo mais engraçadas que você não vai acreditar. Todo mundo sabe que o trânsito pode ser um saco, né? Agora, assustador? Bem, era exatamente isso que os motoristas que dirigiam pela Carolina do Norte estavam pensando depois que esse monstro em forma de barril de trânsito apareceu na beira da estrada. Então, quem foi o mestre por trás dessa criatura listrada? No verão de 2009, o estudante universitário Joseph Carnevale estava voltando para casa do campus quando notou um monte de barris de trânsito laranjas perto de uma construção. Como aspirante a artista urbano, Joseph teve um momento eureka instantaneamente. Ele roubou vários barris e os levou rapidamente ao seu apartamento, com o intuito de cortá-los e pintá-los. Depois de terminar sua empreitada artística, Joseph voltou à rua e montou esse monstro de barris de trânsito na calçada. Inclinando-se em direção à rua, com o braço laranja e branco levantado, parece que a criatura tá pedindo carona. Ou isso, ou esse titã do trânsito tá alertando os motoristas para reduzirem a velocidade. Só espero que ele nunca ganhe vida. Imagina essa criatura de 3 metros correndo atrás do seu carro. Mas nem todo mundo viu o lado engraçado da criação de Joseph. A polícia local desmontou a estrutura e o prendeu, acusando-o de roubo e destruição de propriedade. Como punição, o artista de rua foi condenado a 50 horas de serviço comunitário. O cara se meteu numa enrascada. Felizmente, isso não impediu as criações astutas de Joseph. Não são apenas monstros que ele cria a partir de barris de trânsito. Ele também tentou criar dinossauros, crocodilos Ou seja, não adiantou de nada, ele continuou roubando. O vandalismo de Joseph... Talvez depois ele não roubou, talvez ele tenha comprou, comprado. né? Certamente é bem engraçado. Do outro lado do Atlântico, em Londres, o artista de rua Slinkachu foi o cérebro por trás dessa instalação engenhosa. E você deve estar se perguntando qual é o problema. Afinal, é só um poste caído. Mas um olhar mais atento mostra o menor super-herói da Marvel. Eu já vi esses malucos fazem isso. Pô, isso daí é gênio, tá? Isso daí é gênio. Então, isso daqui eu não considero vandalismo, tá? Porque, ó... foi só um bonequinho dicionário aqui, ó. Vandalismo. Ato ou efeito de produzir estrago ou destruição de monumentos ou qualquer bens públicos ou particulares. Certo? Então, no primeiro caso, realmente ele produziu destruição porque ele roubou os itens e fez o bagulho. Aqui não. Aqui não foi ele que causou o entortamento do bagulho, né? Exatamente. De atacar coisas belas ou valiosas, é vandalismo também, com o propósito de arruiná-las. E aqui não é com o propósito de arruiná-las, né, no caso. Homem-Formiga lutando contra o seu arqui-inimigo Jaqueta Amarela em uma batalha de destruição urbana. Você consegue imaginar quanta confusão eles podem ter causado em Londres, maneiro isso aqui, lutando tá? nas engrenagens do Big Ben, duelando nas alturas em uma cápsula da London Eye. Eu acho que eu sigo um cara desse que faz... Eu sigo no Instagram um maluco que ele faz isso. E ele tira foto depois. Ele faz pequenas impressões 3D assim, pinta tal, e ele vai deixando pela cidade. Ou até brigando no metrô enquanto atravessam Londres. Os bonecos feitos sob medida por Slinkachu faziam parte de uma colaboração entre o artista e a Marvel para promover o filme de 2015 Homem-Formiga. A menor promoção de filme que eu já vi. Mas cenas com super-heróis não são o único ponto forte de Slinkachu. Sejam skatistas aproveitando ao máximo o formato de uma tangerina. Casais de idosos descobrindo a beleza de pontas de cigarro, ou esse banco ossudo. A arte de rua de Slinkachu mostra que às vezes as melhores coisas podem vir em embalagens pequenas. De volta aos Estados Unidos, o artista de rua nova-iorquino Tom Bob está em uma missão para transformar o mundano em maravilhoso. Enquanto você e eu podemos olhar para isso aqui e ver uma simples proteção de parede, Tom enxerga uma tela em branco para os seus personagens criativos e cômicos, como esse infeliz guarda britânico. Bem que a sua mãe falou para olhar para os dois lados antes de atravessar. E falando nessas proteções
proteções, essas aqui parecem pesadas demais para esse magrelo levantar, não? Tom também não hesita em representar estrelas, seja esse hidrante da Princesa Leia ou essa lata de lixo do gladiador. Se você vê uma porta de porão, Tom imagina a hora da refeição de um rato. E falando em animais, esse cara também faz um trabalho excêntrico de transformar ralos tediosos nesse par de tartarugas. Muito massa, e claro, cara. não poderia deixar de mencionar esses aquecedores de espiga de milho. Qual é a sua favorita entre essas criações de rua de Tom? Me conta aí nos comentários. Porém, Tom Bob não é o único artista de rua que deixa suas marcas na cidade. Oak é um artista de rua anônimo, vindo de Saint-Étienne, no centro da França. E podemos dizer que ele se diverte bastante com as suas criações. De fontes contaminadas por gripes a pianos de varanda, a arte de Oak vai fazer sorrir qualquer pessoa que tenha a sorte de passar por uma das suas obras. Uma tela que Oak ama mais do que qualquer outra é um poste de amarração quebrado, e realmente fica bem engraçado. Você já jogou Onde Está o Wally? É bem divertido, né? Mas e se eu te dissesse que você também pode participar desse jogo na vida real? Isso porque Oak espalhou várias artes de rua engenhosas do Wally pela França. Parece que ele escondeu bem demais. Sem chance, Wally. Eu não vou descer no esgoto só pra te encontrar. Só e que esse de papel, Wally aqui, né? parece que as coisas não foram muito bem pra ele. Por que será que ele foi pra cadeia? Considerando que ele é um mestre do disfarce, talvez o Wally tenha sido preso por roubo de identidade? Ou será que por sempre aparecer nos lugares mais inesperados, ele foi preso por invasão de propriedade? Mas o Wally não é o único personagem famoso com quem Oak se diverte. Onde você vê um corrimão, ele vê o Gonzo. Se você vê uma rachadura na parede, ele vê uma teia do Homem-Aranha. Nem mesmo essa lixeira de reciclagem tá a salvo da criatividade desse artista de rua super talentoso. Mas ele não é capaz apenas de mini obras-primas. Esse cara já vandalizou prédios inteiros. Acho que eu mal ia conseguir estacionar com esses olhões me julgando. Agora, minha favorita dentre todas as obras dele é essa aqui. Essa escola tava sem o relógio no portão de entrada. Então ele apontou um culpado. Esse cara. Acho que dá pra dizer que ele tá correndo contra o relógio. Pera aí, eu já vi esse cara antes. Primeiro espionando os carros lá naquele prédio. E agora roubando esse relógio. O que mais que esse bandido azul vai fazer? Sequestrar os pombos da cidade? Construir um forte com os bancos que ele encontrar na rua? Quem sabe? Uma coisa é certa. A arte de rua de Oak com certeza coloca um sorriso no rosto das pessoas. Eu não sei o que tem na água dos franceses, porque a apenas 48 quilômetros da cidade natal de Oak, lá em Lyon, você vai encontrar a arte urbana de Caudesan, que tem a característica de pintar aves. Desde esses pombos pintados, que confundem os seus companheiros de espécie, até filhotes famintos saindo dessa planta. E essa coruja... É, porque isso aqui eu não considero vandalismo, isso aqui eu considero uma intervenção artística, tá ligado? Não sei. Não sei vocês. É legal. Comentem, eu quero saber. Será que é só uma... Eu acho provavelmente, talvez, assim, não todos, né? Mas algumas coisas eles devem ter autorização. Aquele tipo, lá, aquele banco outro... lá de piano. Não, com certeza. Não, aquele outro ali, com certeza, pra fazer aquilo lá gigantesco, ele teve autorização. Sim. Porque em todos os outros, vocês podem ver depois, voltem aí, vocês vão ver, ele faz tudo de papel, pô. Então, tipo assim, ele não ia fazer um bagulho que ele, né? Aqui não, aqui é tinta mesmo, mas é do caralho. De olhos arregalados, quem sabe o que essa criatura viu. Mas a minha favorita de todas as formações emplumadas de Caudesan é esse desenho do tio Patinhas mergulhando em uma pilha de folhas. Aqui no Brasil tem um tema polêmico, né? Por quê? É pichação. Porque pichação não é isso. Então, mas aí o pichador vai falar mas o pichador vai falar que é uma arte. Que é uma forma de arte e tal. Tema polêmico. Pichadores, tranquilo, mas se eu tiver uma casa, não picha meu muro, porque eu pintei ele por um motivo. Exatamente. Né? Exatamente, paizão. Mas assim, eu deixaria uma pessoa fazer um grafite facilmente no meu muro. Será que isso é a forma que a gente vê as coisas? É a forma que a gente vê as coisas mesmo. Agora, por mais legal que pareça, o tio Patinhas vai ter uma queda e tanto se alguém usar um daqueles sopradores. Pichador e grafite não são a mesma coisa? Não. Não, grafiteiro é aquele que faz tipo um desenho, alguma grafite coisa, que a gente tá fala é tipo fazer aquele desenho lá, tal. O pichador ele só coloca tipo, o nome dele. Ou faz ou uma a marca dele lá, sei lá, assinatura. De preto, assim, tá ligado? De folhas. O tio Patinhas não é o único personagem de desenho animado famoso a ter sua imagem retratada nas ruas. Quem veio primeiro, o banco elevado ou o Yoda pichado? Jamais saberemos. Melhorar a parede, esse vandalismo consegue. Tem algum fã de Simpsons aí? Eu vou direto ao ponto. A Marge não tá com a sua melhor aparência aqui. Continuando, não há muitas coisas piores do que fazer as suas necessidades no banheiro e depois descobrir que o papel higiênico acabou. E se isso não fosse ruim o suficiente,
Recentemente, um vândalo decidiu que seria uma boa ideia colar esse adesivo do Nelson dentro desse dispensador de papel higiênico vazio. A maioria das pessoas que passa por essas flores não pensa muito além das suas belas cores ou aroma agradável. Mas alguém muito criativo por aí teve essa ideia engenhosa. Parece que o Sideshow Bob tá tendo uma crise de meia-idade com esses cachos. Mas ele não é o único personagem vegetal a enfeitar as ruas. Olha só essa lata cheia de árvore. Parece que a dieta do Popeye realmente mudou. E falando em comer, essa lata de lixo do Cookie Monster tá se divertindo muito devorando a sua comida favorita. Só acho que o nosso amigo aí tá com mau hálito. Agora, um personagem famoso que não tá se divertindo muito é o Coyote. Parece que ele tem má sorte até no mundo real. Agora, entenda o que aconteceu com essa lambreta. E se você ainda acha que vandalismo é sempre obra de encrenqueiros, deixa eu te apresentar o trabalho de David Zen. Esse artista de rua da cidade de Michigan, nos Estados Unidos, usa giz para criar suas adoráveis obras de arte urbana. Seu personagem mais famoso é o Sluggle, uma criatura verde feito... Mas é porque assim, aí o pessoal... Giz, ele vai sair, né, mano? Giz vai sair, entendeu? Sim. Então, tipo, eu acho que um cara, tipo, desse daqui não vai ser tão julgado pelas coisas que ele faz, porque é menos permanente. Se você tacar o água aí sai, né? Se tacar o água estragar, sai. Mas assim, eu acho que uma cidade muito mais bonita é uma cidade inteira grafitada. Eu acho muito bonito. Você pode ver pelo ali São Paulo ali que o pessoal começou a grafitar os prédios. Começou a ficar bonito. Começou a ficar bonito, pô. O pessoal gringo só fica tirando foto dos prédios grafitados, assim. Eu acho que chama atenção, eu acho que é legal. Eu acho que deixa a cidade mais viva, sabe? Sai da monotonia do dia a dia. Eu acho maneiro. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Uma lesma que faz todo tipo de travessura, desde atravessar linhas amarelas duplas até varrer folhas para debaixo de carpetes de concreto. Além do Sluggle, Zen também é especialista em criar criaturas inocentes da floresta, como esse troll com muito foda, mano. Foda. Silva, obrigado pelo vídeo falando sobre o que é inútil. Me inspirou bastante e me deu uma baita ajuda. Amo vocês. Tamo junto. Ele está falando do vídeo que o editor vai colocar aqui no meu canal. Quem quiser assistir. E olha, eu falei que a geração de hoje é a geração TikTok, falei lá no início do meu vídeo, e eu vi que é real, porque o tempo médio que a maior parte das pessoas que vieram desse canal, quando eu divulguei na aba comunidade, ficou no meu vídeo é 2 minutos. Tá lá, eu tenho os dados do YouTube, né? Ou seja, realmente tem muita gente que é geração TikTok e não aguenta ficar 20 minutinhos ouvindo um bagulho, pô. Só vai assistir esse vídeo aqui quem quiser me ouvir falar, tá? Senão nem adianta. Com raízes saudáveis e naturais. E esse roedor engenhoso colocou uma máquina de waffle no lugar mais inesperado. Não é pra adoçar o nosso dia? Não há dúvida de que as ilustrações urbanas de Zen exigem muita criatividade e habilidade para serem feitas. Mas às vezes basta mudar uma pequena letra para criar algo hilário. Olha só, à primeira vista pode parecer um anúncio comum da mais recente fragrância do Johnny Depp. Mas prestando atenção dá pra ver que uma mente brilhante trocou o V por um S, transformando o nome do perfume em salsicha. E falando em comida, eu que tô com fome ou essas barreiras de cimento parecem uma barra gigante de Toblerone. Não precisa esfregar seus olhos. Afinal, esse é o trabalho do artista sueco Johan Karlgren. Esse cara criativo primeiro pintou as barreiras de cimento de marrom, deixando uma restante que ele pintou de amarelo. Depois de terminar de usar o pincel, Karlgren cobriu parte da barreira amarela com papel alumínio para aumentar o realismo. Para as letras T e O, Karlgren as criou colando pequenas contas de plástico, fazendo essa exibição ousada se destacar ainda mais. Jamais pensei que uma barreira de cimento ia me abrir o apetite, mas Karlgren não é especialista apenas em doces. De bailarinas com aparência de cogumelo a Homers escondidos, ele frequentemente utiliza essas contas de plástico para criar efeitos pixelados chamativos, transformando coisas simples em algo maravilhoso. Qualquer cinéfilo assistindo vai adorar essa referência à Matrix. A pergunta é, o que esses obstáculos estão fazendo no meio da calçada? E agora vamos falar do cara mais temível de Hollywood. A gente vê como o vídeo gringo, os caras não têm a maldade. Né? Qualquer cinéfilo assistindo vai adorar essa referência à Matrix. A pergunta... Ele perguntou, né? A pergunta é, o que esses obstáculos estão fazendo no meio da calçada? Eu te respondo, meu querido falar sério gringo. É porque, com certeza, alguém já tentou passar com um carro na calçada. Com certeza. Aí os caras foram lá e tiveram que colocar pro cara não fazer, sei lá, conversão vindo por aqui, ó, pela calçada e virar, alguma coisa assim. Os caras tiveram que colocar umas bolinhas aí pro pessoal
Sim, não ficar respeitar passando. o trânsito aí, né? E agora vamos falar do cara mais temível de Hollywood, Chuck Norris, veterano da Força Aérea dos Estados Unidos e artista marcial detentor de título. A personalidade durona de Chuck Norris claramente influenciou quem descobriu esse banco quebrado e resolveu escrever Chuck Norris sentou aqui. E ainda falando sobre cinema, uma pessoa por aí não conseguia deixar de ver o personagem favorito de A Era do Gelo toda vez que ia lavar as mãos na pia. Você consegue identificar? Com certeza, né? É o Scratch. Os dois registros em formato de olho, assim como aquele bico alongado em formato de nariz, deixam essa torneira assustadoramente parecida com o esquilo Scratch. Olha só. E na Bélgica, à frente de alguns... Criado por um brasileiro, né? O esquilo Scratch. É verdade, né? Verdade. Trens da classe SNCB vêm nas cores amarelo e azul. Isso levou um vândalo a dar uma borrifada com spray em um trem específico e transformar o vagão em um verdadeiro Minion. Um comprador de supermercado britânico perspicaz. Ali parecia mais uma jogada de marketing. Talvez. Talvez encontrou manteiga de cabra enquanto fazia suas compras da semana e decidiu colar essa mensagem na caixa. E se você não lembra da música dos Caça-Fantasma... Who you gonna call? Ghost Butter! É Ghosts Busters. Aí ele colocou Goats Butter. Mas eu te explico. Who you gonna call? Goats Butter. Agora, quem foi o responsável por esse crime? Será que foi o nosso amigo aqui embaixo, o abacaxi inocente? Mas fala sério, olha o comprometimento do cara com a brincadeira. Será que ele tava carregando uma etiquetadora? É um vândalo muito organizado. Opa, ele falou aqui, é 1 aninho de membro, hein? Gostaria de agradecer meu mano Samuel, vulgo Salomeu, que me fez a boa demais. Ele é foda, olha aí. Você vê olha aqui, ele se ajudando, aí olha. O pessoal da nossa comunidade já tá... unida. Essa grande família Silva. O pessoal aqui é, né? Os caras são bons demais. Um bando de pau no... E por falar em caça-fantasmas, olha essa placa vandalizada em Barcelona. Fabuloso. E essa placa de pare, inspirada no Freddie Mercury e no Queen, que até faz uma referência à música Don't Stop Me Now. Don't Stop Me Now. Se você é daquelas pessoas que tem o pé pesado, respeitar o limite de velocidade pode ser algo difícil. Mas os motoristas que passavam por essa placa tiveram que descobrir o limite sozinhos, graças a um vândalo vilão que... Nossa, mas aí é isso foda. É perigoso, gente. Ó, 2x é igual a 360. Cobriu a placa de limite de velocidade com essa equação matemática bem complexa. Imagina a preocupação de dirigir nessa rodovia tentando desesperadamente descobrir o limite de velocidade. E se você ainda tá tentando entender, 360 divididos por 4 é igual a 90. Então, se 2x é 90, então x é 45. Será que eu tenho que largar minha carreira de youtuber e começar a dar aula de matemática? Usou o chat GPT, né? Fala sério. Em ruas, as faixas de pedestres são essenciais para que as pessoas atravessem com segurança. E considerando que tanto pedestres quanto motoristas precisam vê-las, essas linhas pintadas precisam se destacar do asfalto. Porém, alguns artistas de rua se esforçam para tornar essas travessias ainda mais chamativas. De linhas apaixonadas a essas aqui destruídas pelo Astro Boy, há uma infinidade de faixas repaginadas por aí. Em Linz, na Austrália, um artista incrível criou essa ilusão de ótica 3D, que faz com que os pedestres pareçam estar praticamente flutuando na rua. Embora isso possa acelerar a frequência cardíaca de qualquer pessoa com medo de altura, essa travessia pitoresca em forma de lago de carpas certamente vai acalmar qualquer pessoa que passe por ela. Só toma cuidado para não se molhar. E aqui temos o arqui-inimigo de todos os vândalos engraçados do mundo, os temidos removedores de grafite. Mas a pessoa que ofereceu esse trabalho de remover grafite não vai receber ligações, já que o seu anúncio foi ironicamente pichado. Falando de artes engraçadas de rua, esse entusiasta do esporte claramente não gostou muito da placa de Ou talvez era a obra. Eu acho que era a obra. A obra do cara, talvez... tipo assim, você não vai ter como tirar o grafite, não, paizão. Não. Talvez ele escreveu tudo. Talvez o grafiteiro escreveu tudo. O grafiteiro tá zoando a galera que quer tirar grafite. Exatamente. Exatamente. Falando de artes engraçadas de rua, esse entusiasta do esporte claramente não gostou muito da placa de proibido jogar bola. Eu adorei a presença de espírito dessa pessoa. Mas um corretor de imóveis por aí estava um passo à frente do jogo. Esse corretor de imóveis de Coldwell Banker West decidiu vandalizar o seu próprio painel de anúncios antes que qualquer outro artista de rua sorrateiro pudesse colocar as mãos nele. Outro corretor de imóveis, Alan Stilwell, foi bem além. Depois de descobrir que o seu rosto em uma de suas placas havia
sido vandalizado com caneta permanente. Era de se esperar que ele ficasse bem irritado, mas em vez disso, ele usou isso como inspiração para o seu novo visual. Eu certamente compraria um imóvel com esse cara. Falando em placas, um brincalhão passou por esse quadro de avisos e decidiu dar uma reordenada nas letras. Alguma ideia do que ele escreveu? Que tal ele nos pegou, nós dissemos brilho? Não. Vá gritar, nós salvamos o tronco. Também não funciona. Em vez disso, a pessoa optou por uma mudança simples e brilhante. Em vez de God Loves You, que significa Deus te ama, ele trocou poucas letras e escreveu Dogs Love You, ou seja, cachorros te amam. E seguindo com placas assim, tá certo também, né? religiosas, também, né? algum vândalo por aí deu uma repaginada significativa nesse outdoor horrível, que dizia Jesus ou Inferno, passando a escrever Jesus ou Hello Kitty, que aliás é uma decisão bem difícil. Na vida, as pequenas coisas podem realmente fazer diferença. Quer ver? Olha o que um estudante da Universidade de Reading, na Inglaterra, conseguiu fazer com um pedacinho de fita. Tava escrito Laboratório Allen, e agora aparece Laboratório Alien. Eles devem fazer descobertas de outro mundo lá dentro. Imagina isso, você tá pegando um voo pra Sydney, na Austrália. Tudo tá indo perfeitamente conforme o planejado enquanto você desce pra pista do aeroporto. De repente, você tem aquele mini infarto. Do lado de fora da janela, você vê um aviso de... Ah, eu vi esses caras que fizeram isso. Bando de filho da... O quê? Eles... Assim, eu acho que ele já vai falar, mas eles foram lá e próximo de um aeroporto, não sei se é esse que eles vão falar, os caras escreveram, tipo, welcome, outro país, outro lugar. A galera do avião tremendo na base. Nossa, cara. Ele colocou fez gigantesco, assim, o bagulho, tá ligado? Dizendo bem-vindo a Perth, escrito em cima de um telhado. E considerando que Perth... Não é esse que eu vi. Tem uns caras que foram mais profissionais que esse. Os caras pegaram, tipo assim, um aeroporto pequeno de uma cidade X, foi lá e pegou o lugar inteiro da lateral do aeroporto. Meu Deus! E eles colocaram, tipo, na grama mesmo, uns tablados gigantescos, assim. Meu Deus! É, não foi esse que eu vi aí, não. A mais de 3.200 quilômetros de distância, lá do outro lado da Austrália, não seria um desvio fácil de se fazer. Mas apesar da placa, o avião realmente pousou em Sydney. Mas então, o que tá pegando aqui? Na verdade, é só uma brincadeira de Brad Hisman, que gastou próximo a $3 mil pintando o telhado do seu prédio comercial, que fica no subúrbio de Sydenham, em Sydney. Bem, 3 mil? Não, gente, ele comprou 5 latas de tinta no máximo por ter isso. Não, mas aí você faz com cal é barato. Quer dizer, não sei quanto custa a tinta lá, né? Mas... Mano, pagou caro, não pagou não? Embaixo da rota dos aviões. Por mais caro... Pô, eu sei que é grande o bagulho, só que, mano, pegar cal aí e misturar com água, você faz isso. Se fosse a brincadeira, ele falou que valeu cada centavo. Se você acha que a placa de Bem-vindo a Perth parece familiar, é porque isso já foi feito antes. Em 1978, o fotógrafo Mark Gubin estava almoçando no terraço do seu prédio com a sua assistente, quando eles notaram todos os aviões voando baixo. Foi aí que ela disse que seria uma boa ideia fazer uma placa dando boas-vindas aos passageiros da cidade de Milwaukee, onde eles estavam chegando. Mas Gubin teve uma ideia ainda melhor. Ele decidiu pintar Bem-vindo a Cleveland no telhado, como uma forma de enganar os passageiros de avião que passavam, fazendo-os pensar que eles tinham pousado a mais de 480 quilômetros a leste do seu destino. A placa ganhou tanta atenção que os comissários de bordo tinham que anunciar que ela estava incorreta, na tentativa de acalmar os passageiros. Surpreendentemente, mesmo hoje, mais de 40 anos ainda depois tá da lá. primeira pintura, a mensagem de Bem-vindo a Cleveland ainda pode ser encontrada o cara, ele ficou famoso por isso, né? Ele deixa lá. no antigo prédio de Gubin. E acho que isso faz dele um dos vândalos mais perversos do mundo. E Sim, ele não é vândalo Ele não porque é a vândalo porque propriedade ele é dele. pintou no prédio dele, né? Pô, isso não é vandalismo, pelo amor. Gente, ó, um cara que ele pintou, eu paguei ele pra pintar de branco. Aqui, Vandalizou tudo aqui, Vandalizou pra caceta. voltamos ao vandalismo de rua, com essa representação perturbadora do que acontece quando você pisa do lado errado de um poste de segurança. Pobre coitado, realmente é melhor não mexer com postes. Eu certamente não ia querer cruzar com esse sujeito furioso na calçada. Os gringos são muito tranquilos, mano. Aqui no Brasil faria uma piroca com certeza. Sim, com certeza. Mas peraí, eu tenho certeza que eu já vi esse cara antes. Será que a reencarnação realmente existe? E seguindo com mais artes de rua, alguém encontrou a oportunidade perfeita para criar esse espetáculo cômico, depois de descobrir garrafas de cerveja descartadas perto dessas duas caixas de... Ficou legal. Não, mas a garrafa eu acho que foi colocada pelo artista. Mas isso ficou legal. Ficou legal. Tipo, o cara foi lá e viu que tinha tombado e falou, caraca, eu consigo fazer aqui.
E colocou as garrafinhas ali pra ilustrar melhor. Energia. Parece que o cara da direita se divertiu bastante ontem à noite. Mas essa caixa de energia embriagada não é a única que tá causando estragos nas ruas. Esse ladrão tá levando os fios dessa outra caixa. Bjornstjerne Bjornson, aliás, que nome difícil, é considerado um dos maiores escritores da Noruega, tendo inclusive ganho o Prêmio Nobel de Literatura em 1903. Mas hoje em dia ele é mais conhecido pelas suas manobras maneiras no skate. Por quê? Bom, porque tem um skate perfeitamente posicionado sob o pé direito da sua estátua, fazendo ele parecer tipo um Tony Hawk da sua época. Mas a estátua dele não é a única a ter acumulado um acessório ao longo dos anos. Olha só essa incrível adição colocada no dedo de Shinji, poeta chinês do século XII, general militar e aparentemente um grande fã de ioiô. Acho que dá pra dizer que a vida de Shinji foi cheia de altos e baixos. Quando somos crianças, sempre nos dizem pra olhar por onde andamos, pra não acabar caindo de cabeça em uma tampa de bueiro ou batendo em um poste. Nossa, eu sei. Silva já fez isso, Eu já fiz isso, sangrou pra caralho, tá? Eu bati no bagulho da lixeira, aquelas lixeiras pra fora de casa. Nossa, deve ter doído. Mais conveniente que pareça, se você estivesse sempre olhando pra frente, não ia conseguir avistar essa mini maravilha. Isso mesmo, alguém percebeu essa pequena floresta tropical surgindo em uma fresta na calçada. Será que também tem onças, orangotangos e sucuris pequenininhos por lá? Por mais legal que seja essa pequena paisagem, eu acho que não deve ser muito legal pros ciclistas. Embora essa pequena floresta tropical possa escapar da atenção de quem passa, o mesmo não pode ser dito desse ato de vandalismo que chama a atenção de qualquer pessoa. De acordo com a usuária do X, Jenny Pentland, uma alma esperta vandalizou a caixa d'água da vizinha, pintando nela olhos, focinho e um rabo enrolado, transformando-a em um porco gigante. E como se isso já não fosse bem engraçado, a vizinha foi lá e cobriu as feições de porco. Mas dias depois, o vândalo desconhecido voltou e produziu outra figura suína. Não sei pra que se dá o trabalho de pintar por cima, né? É a caixa d'água mais legal que eu já vi. Devia ter deixado anterior. Pô, contratava alguém e falava, mano, pinta aí de porco. Ensolarado, James Puchovski estava passeando tranquilamente pela praia de Portobello, em Edimburgo, na Escócia, quando de repente avistou algo estranho. Preso a um quebra-mar, havia um apontador de lápis. Sim, um apontador de lápis, com uma placa amarela acima dele que dizia: fornecido para sua conveniência pelo projeto público de apontamento de lápis de Portobello. Um apontador de lápis, na praia, tão útil quanto uma lanterna alimentada por energia solar. Curiosamente, os banhistas de Edimburgo não são os únicos a ficar perplexos com o tal do projeto de apontamento de lápis público de Portobello. Gente, vários isso apontadores era foram instalados. Projeto? Não, claro que não. Ah, é uma intervenção artística, pô. Ah, por toda a cidade, desde placas de parques até caixas de correio. Se o projeto de apontamento de lápis público de Portobello é uma grande brincadeira ou parte de um esforço para realmente manter os lápis afiados, jamais saberemos. Agora, o vandalismo realmente está bem afiado. E isso é tudo por hoje. Vários desses eu não considero vandalismo, eu considero intervenções artísticas muito interessantes. E eu quero saber, vocês gostaram? E aí, o que vocês acham sobre essas coisas que a gente falou? Comenta aí.